Fala, meus amigos, sejam muito bem-vindos a mais essa live aqui do portal Licitações Municipais. Hoje temos mais um convidado muito especial, o ilustre professor Anderson Pedra, que vem nos brindar hoje com o tema Sanções Administrativas. Trataremos sobre o alcance, sobre a omissão do poder público em alguns momentos, sobre o excesso do poder público em outros momentos. É um tema realmente muito interessante e muito controverso. Estamos aqui já buscando conexão com o professor Anderson Pedra. Agradeço os amigos que estão aqui acessando, muitos professores, muitos colegas, amigos, que vêm contribuindo para o avanço desse projeto do portal Licitações Municipais. Estamos aqui no aguardo do professor Anderson Pedra. Essa aqui é a live nossa de número 39. Essa semana ainda teremos convidados muito especiais, lives todos os dias, terça, quarta, quinta e sexta. Temos aqui amigos, pregoeiros, licitantes, servidores públicos. É uma alegria muito grande contar com a participação de todos vocês. Já estamos aqui com o professor Anderson Pedra para iniciarmos essa live do portal Licitações Municipais. Boa tarde, Anderson. Tudo bem, meu amigo? Boa tarde, meu amigo. Tudo bem? Eu estou ótimo, e você? Tudo jóia, que honra, prazer estar aqui com você. Essa série de lives tão bem frequentada. Hoje uma exceção, eu ocupando aqui seu espaço, seu tempo, mas é uma honra para mim, estar aqui conversando com você, logo após vários colegas, queridos professores, professoras, que a cada tarde, aí, ciceroneado tão bem por você, nos contempla aí com ensinamentos envolvendo contratação pública. E hoje eu vou tentar manter o nível, é muito difícil, de todos que antecederam a minha presença e aqueles que virão. Eu só vou servir aqui como um amortecedor nessa sua série brilhante de lives sobre contratação pública, principalmente nesse tempo tão difícil que nós estamos passando, com os colegas, estudiosos em casa, e ainda bem que temos esses canais para nós extravasarmos nossas ideias, nossas inquietudes, tentando contribuir para uma administração pública melhor. Muito obrigado pelo convite. De estar aqui com você e vamos aos trabalhos. Perfeito, Anderson. Eu que agradeço, uma alegria muito grande contar com a sua ilustre presença. Nós que estaríamos juntos no Senacop, Seminário Nacional de Compras Públicas, lá em Florianópolis, organizado pelo querido amigo Noel Baratieri, mas infelizmente por conta dessa pandemia, isso ficará para um outro momento. Espero que a gente consiga superar logo tudo isso, e os eventos presenciais retomem, para que nós tenhamos contato direto com os licitantes, com os servidores públicos, porque é muito gostoso essa troca de experiências. E o professor Anderson é uma autoridade em licitações e contratos, acredito que todo mundo que lida com essa matéria conhece bem o professor Anderson, ele que é pós-doutor em Direito, procurador do Estado do Espírito Santo, professor de licitações e contratos, e hoje vem aqui para tratarmos de um tema realmente bem complexo, um tema que demanda ainda muita interpretação, um tema que demanda muito equilíbrio, porque, Anderson, o que eu percebo em relação às sanções administrativas é que, por um lado, nós temos a impunidade, muitos licitantes agem de má fé, extrapolam as cláusulas contratuais, não executam o contrato dentro do prazo, não entrega em conformidade com as especificações do objeto, em outros casos entregam em quantidades menores, porém, em outro lado, eu percebo um excesso por parte do poder público também, com sanções que não guardam nenhuma razoabilidade com a conduta que foi praticada pelo licitante. Então, o que a gente vai tentar hoje tratar aqui é desse equilíbrio que deve existir entre a conduta do licitante e uma sanção por parte da administração pública. Qual é o alcance dessas sanções? Então, fique bem à vontade para fazer uma contextualização inicial, porque realmente é um tema que desperta muitas dúvidas nos usuários. Como você já abordou, Tio, é
é um ponto muito sensível, né? Aplicar qualquer tipo de sanção. Você atingir uma esfera de um terceiro é algo que deve ser feito com todo cuidado. Gostaria, antes de continuar na temática, cumprimentar aqui todos os nossos telespectadores, né, quem está participando da live, pediram aí para fixar o tema. Eu acho que você fixou agora aí, né? Perfeito, estou Sanções providenciando administrativas. aqui. Isso. Então, cumprimento a todos. De antemão, caso a gente não consiga responder, porque vai passando muito rápido aqui, e se eu tentar acompanhar, eu vou perder o raciocínio, pode depois mandar um direct, tanto para licitações municipais, quanto para o meu direct, Anderson S. Pedra. Nós teremos aí o maior prazer em responder, com certeza. Bom, esse tema, né, sanções administrativas, eu costumo falar que essa discussão no direito administrativo chegou atrasada esse tempo. Por que atrasada desse tempo? Porque o direito administrativo, principalmente envolvendo licitações e contratos, não ficou durante muito tempo, nós não cuidávamos sequer dos contratos administrativos. Então nós não falávamos em fiscalização, não falávamos em gestão de contratos. Talvez para os mais jovens, né, como você, é algo que parece muito óbvio, normal, falar em execução contratual, acompanhamento do contrato, fiscalização, fiscal, gestor. Bom, mas se nós voltarmos a 10, 12 anos atrás, não existiam essas figuras no acompanhamento do contrato. Então, eu costumava brincar que na licitação, a gente nem falava de contrato, você tinha que ganhar a licitação. É igual a eleição, né? Se brincava, eleição você pode tudo, menos perder. Licitação, se tudo, menos perder uma licitação. Depois que o cidadão ganhou uma licitação, que a empresa ganhou a licitação, o contrato não era um objeto a ser auditado. E aí os órgãos de controle, acertadamente, começaram então a execução contratual. Os órgãos de controle começaram a alcançar os agentes públicos por omissão, por não cumprir a exigência contratual. Se o contrato fixa um prazo, se o contrato exige a qualidade do serviço, do objeto, e isso não é observado, é dever e não uma faculdade da administração pública impor as sanções. Pois bem, quando isso tudo começa a acontecer, eu estou falando de 12, 10, 8 anos para cá, eu estou falando no cenário federal, cenário estadual, a União antes, os estados e municípios com um delay de 2 a 4 anos, né, para os tribunais municipais começarem a ecoar essa jurisprudência do TCU. Então, começa-se a fiscalizar o contrato, começa-se então a aplicar sanções. E aí nós temos então, pela primeira vez, o direito administrativo aplicando a matéria de sanção administrativa. E aí então isso chegou atrasado. E por que há destempo? Porque nas outras esferas do direito, se nós pensarmos no direito penal, no direito civil, nas ações de improbidade administrativa, nós já estamos falando em quê? Em não persecução. Não persecução civil, não persecução penal. E junto com isso, em 2018, vem a Lei 13.655. E aí a Lei 13.655 traz que em qualquer decisão, inclusive nas decisões envolvendo sanções, nós temos que pensar o quê? Nas consequências práticas dessa decisão. Algo que ficou muito à tona agora com a situação do Covid, já que a Lei 13.979 e as medidas provisórias seguintes veio a autorizar a contratação de empresa, inclusive com sanção aplicada. Então, observe, como você muito bem colocou na fala inicial, nós temos que achar o meio termo de uma administração que não aplicava sanção alguma para uma administração que, de forma desarrazoada, arbitrária, começou a aplicar sanções como forma de dar uma resposta aos órgãos de controle. Então, eu conheço alguns gestores, obviamente não é a totalidade nem a maioria, mas que querem aplicar sanção apenas para não serem alcançados pelos órgãos de controle.
Quando o órgão de controle, esse contratado aqui atrasou a execução da obra, do serviço, a prestação do serviço, o que você fez? Eu acesso, eu vi que não era o caso, etc. Então, entendi não aplicar a sanção. Hoje, vários fiscais de contratos, gestores de contratos, supervisores de contrato, né, não vamos por agora de quem é a competência de aplicar sanção, mas com receio de serem alcançados pelos órgãos de controle, começaram a aplicar sanção quase sem análise do elemento subjetivo, de verificar a culpa, o dolo do particular. Basta uma conduta objetiva e a aplicação de sanção de forma desarrazoada. Então, eu acho que o grande trabalho nosso é encontrar esse meio termo entre a aplicação da sanção, que é algo que se faz necessário, do outro giro, ficar no ordenamento jurídico sem aplicar sanção. Eu costumo dizer que lei, contrato sem sanção, eu costumo repetir, é fogo que não queima, é luz que não alumia. Não adianta eu ter uma regra que eu não tenha a possibilidade de aplicar uma sanção. É lógico, e cada vez mais, nós estamos diante de um direito administrativo da consensualidade. Acabei até de divulgar, junto lá pelo portal de citações e contratos do professor Rafael, que já esteve aqui com você, um artigo com o professor Rony Charles, dizendo da necessidade da instauração das câmaras de prevenção e resolução administrativa de conflitos. Neste momento de pandemia, os conflitos estão sendo apresentados em situações que o ordenamento jurídico não dá resposta, e nós não podemos ter a administração pública, por exemplo, querendo aplicar sanções nesse momento, como se nós não estivéssemos numa situação extrema. E talvez as câmaras podem ser o local adequado para essa solução consensual. Então, entre aplicar sanção em um ordenamento jurídico, uma sociedade, no meu entender, só faz sentido se nós tivermos essas sanções bem estabelecidas, de forma proporcional. Também temos que caminhar com a consensualidade. Tirar essa ideia que o particular é um inimigo. O particular ele não é um inimigo, nem os servidores públicos são bandidos. Às vezes a gente fica esperando quem que vai sacar primeiro. Não. Somos duas faces de uma mesma moeda. Essa moeda é o interesse público, que deve ser atendido. Isso com uma atuação proporcional, adequada, harmoniosa do público e também do particular. Perfeito, Anderson. Sabe as palavras nesse momento inicial? De fato, a LINDB, ela ganha força não só no tocante ao enfrentamento da pandemia, mas também no tocante à aplicação de sanções administrativas, porque, de fato, o gestor ele precisa mensurar quais serão as consequências dessa eventual sanção administrativa. Porque uma sanção, por si só, ela não causa um dispêndio financeiro, caso seja uma multa, ou através de uma inidoneidade, suspensão, um impedimento de contratar, que ele ficará por um determinado prazo sem possibilidade de firmar novos contratos. É claro que cada um tem uma extensão, nós falaremos sobre isso, mas o contrato por si só ele vai muito além, ele tem a função social que está lá na Constituição Federal, tem lá garantir os direitos fundamentais, redução da pobreza, e uma sanção, dependendo do grau e do nível, ela pode ocasionar um grande problema, que é a demissão de inúmeros funcionários. Isso, consequentemente, trará prejuízos para uma série de pessoas que está direto ou indiretamente vinculada a uma determinada empresa, mas é claro que o poder público, por outro lado, ele não pode se omitir diante de uma empresa que eventualmente venha lesar ao erário público. Por isso que nós precisamos sempre sopesar, ter um equilíbrio na aplicação de sanções administrativas. E o que você comentou, que de 10 anos, 8 anos para cá, não existia na administração pública, federal e estadual, eu percebo que ainda não existe em boa parte da administração pública municipal. Fiscal e gestor de contrato é mais para atender um aspecto formal da legislação do que, obviamente, para exercer um controle efetivo, para garantir a efetivação do interesse público através de uma boa prestação de serviços. Eu, particularmente, acredito
que boa parte desses problemas inerentes à inexecução contratual e, consequentemente, em relação à aplicação de sanções, é por culpa quase que exclusiva da própria administração pública. Porque se nós olharmos o artigo 68 da 8666, ele é bem claro, ao exigir que a empresa contratada ela apresente um preposto e que esse preposto seja aceito pela administração para existir um diálogo. Como você bem colocou, não é uma briga de manifestante que ele enxerga a administração pública como, eventualmente, também um poder público que vai exercer as suas cláusulas exorbitantes e se aproveitar disso para explorar o licitante. Então, logo que um contrato ou uma ata de registro de preço é assinado, eu percebo que não existe esse diálogo, esse contato, essa interlocução, simplesmente um documento é encaminhado via e-mail, a empresa assina e devolve, ninguém sabe de fato qual é o objetivo, quais são as características, quem de fato falará em nome da empresa, quem de fato falará em nome do poder público, e isso, sem sombra de dúvidas, auxilia e compromete para a execução e, consequentemente, para a aplicação de sanções. Então, Tchos, eu entendo e nessa situação que nós estamos, em que há uma desconfiança envolvendo tanto a administração pública quanto particular, e principalmente essa relação do público-privado, parece que hoje você conversar com o privado já é um pecado. Então, o distanciamento entre o preposto da empresa e o fiscal e o gestor supervisor do contrato. Então, nós temos que estreitar de forma republicana, de forma democrática, para nós termos esse diálogo e evitar a aplicação de sanções. O fiscal, o gestor, o supervisor do contrato, eles devem servir como instrumentos de orientação para o particular, e não como um mecanismo apenas de falar, você está errado, vou aplicar essa sanção para determinada responsabilidade, vou instaurar um processo de responsabilização. Não é esse o caminho. É tentar antecipar a irregularidade e orientar o particular. Isso que você está fazendo não está adequado ao nosso contrato, não está de acordo com a especificação do termo de referência. Então é necessário, é indispensável o estabelecimento desse diálogo. É lógico, conforme eu mencionei, é indispensável também nós nos cercarmos de cuidados para que esse diálogo não seja mal interpretado. Então, o fiscal com o particular, sempre ter uma outra pessoa acompanhando para não dar superfície para qualquer tipo de oferecimento de vantagem, deixar anotado, ou se tiver um controle informatizado ou mesmo manual, analógico, com papel, deixar registrado, dia tal, reunir com o preposto da empresa, foi discutido, colocar isso em ata, todos assinarem, para ninguém ficar achando que essas conversas, né, são mecanismos de tentar servir como um locus de demandas não republicanas, de oferecimento ou de pedidos de vantagens indevidas. Perfeito. Anderson, o que eu percebo no campo prático é uma falta de requisitos objetivos por parte do poder público para, eventualmente, aplicar essas sanções. A gente sabe que as sanções estão ali previstas a partir do artigo 86, o artigo 87 da Lei Geral 8666 de 93. A Lei do Pregão traz no seu artigo 7º também algumas sanções em relação a eventuais condutas praticadas por parte do licitante. Porém, a legislação ela traz as hipóteses, mas ela não traz os quesitos, os critérios, e isso faz com que ocorram esses excessos, muitas vezes, por parte dos gestores públicos. A professora Valéria Cordeiro está participando aqui e ela comentou que a empresa quebra por uma sanção excessiva, sem que houvesse má-fé. É um problema, é uma realidade de fato. Então, o que eu pergunto para você, qual seria a forma adequada para que o poder público ele conseguisse fixar de uma forma objetiva essas eventuais sanções, seja através de um regulamento
o próprio instrumento convocatório por si só é suficiente? Como que você visualiza esse cenário? Esse cenário que você aponta, ele é muito pertinente e tem que ser dada importância máxima por parte da administração pública. E aí eu não estou falando do fiscal, do gestor do contrato, estou falando da administração pública como um todo, junto com as lideranças, quem tem a competência decisória na administração, auxiliado pela procuradoria, pela assessoria jurídica do órgão. Em qual sentido? A administração vai ter que fazer a escolha. Eu imagino que a escolha melhor, que alguma dessas condutas já fiquem registradas numa norma geral sobre a aplicação de sanção. Então, o que nós temos na Lei 8666 são as especificações das sanções que podem ser aplicadas. Nós não temos uma tipologia das condutas, apenas das sanções. E até mesmo essas sanções previstas na Lei 8666 e na 10.520 são sanções muito abertas. Então é possível aplicar multa. Qual o percentual da multa? Qual a base de cálculo da multa? É a parcela mensal? É a parcela total? É a parcela não executada? Então isso tem que ficar claro, né? No direito sancionatório existe o princípio da tipicidade e o princípio da anterioridade. Então nós não podemos ter sanção aplicada sem o seu prévio estabelecimento. E antes se discutia no direito administrativo, se discute ainda, melhor dizendo, se essa tem que ser trazida na lei, instrumento normativo primário, ou se pode ser num instrumento normativo secundário, numa resolução, no manual de sanção, ou até mesmo no edital ou no contrato. O que a jurisprudência, por enquanto, pacificou, e a doutrina majoritária, o princípio da tipicidade moderada, ou o princípio da tipicidade branda, que a sanção está prevista no ordenamento jurídico, na Lei 8666, na Lei 10.520, na Lei das estatais, as sanções que podem ser aplicadas. E aí um regulamento, o edital ou o contrato, deve, não é uma faculdade, isso tem que ficar claro, deve descrever as condutas. Então, de forma minuciosa, tal qual um código penal. Se tiver tal conduta, a sanção será essa. Tal conduta, a sanção será essa. E essas condutas e as respectivas sanções fixadas de forma proporcional e não de forma arbitrária. Nessa situação, então, nós temos que estabelecer, será aplicada uma multa de 1,5% a 2,5% sobre o valor mensal da fatura, sobre o valor total da fatura. Então, nós temos que colocar dentro de um manual do contrato que diminuir a margem de discricionariedade daquela que está na lei, que só fala aplicação de multa. Porque uma variação de 1 ponto percentual pode dar uma diferença milionária do contrato. E nós temos vários julgados do TCU já dizendo que é irregular disposições contratuais, dizendo que poderão ser aplicadas multas de até 5%. Essa margem, o TCU entendeu muito aberta, né, e uma discricionariedade, quando ela é muito aberta, ela pode se transformar numa arbitrariedade. Então, o entendimento do TCU é que eu não posso ter essa margem muito grande, porque isso milita contra o princípio da impessoalidade. Porque aí a administração pública, por meio do gestor, do fiscal, do contrato, poderá então escolher, esse licitante, eu gosto dele, é legal, vou aplicar uma multa de 1%. O outro, eu já tive alguns aborrecimentos, vou aplicar então a sanção de 4,5%, uma multa de 4,5%. E se esse contrato for de R$500 mil, de 50 milhões de reais, né, dará uma diferença substancial. Então, para evitar qualquer discussão sobre a impessoalidade, é dever da administração pública já prever, ou no ato
normativo prévio no manual de aplicação de sanção, as possibilidades fáticas, as condutas e as respectivas sanções. Óbvio que nenhum manual vai conseguir esgotar as condutas. A gente pode complementar isso por meio do edital, por meio do contrato. Gostaria aqui de cumprimentar alguns amigos que passaram rápido, me perdoe, né, passou desapercebido aqui, professor Guilherme Carvalho, professora Gabriela, professor Vitor, Álvaro, lógico, eu lembro de você, Álvaro, querido aluno, hoje colega. As mensagens vão passando rápido aqui, professora Valéria, não dá para a gente acompanhar, meu abraço disso, né, uma oitiva muito qualificada aqui nessa tarde comigo, agradeço aí a presença. Legal, isso mesmo, Anderson, um grupo seleto aqui de amigos participando, alto nível, esse nosso público. E indo ao encontro do que você comentou, essa necessidade de especificação das condutas, nós temos um julgado bem recente do TCU, é o Acórdão 449/2020, do seu pleno, que ele diz o seguinte: a aplicação de multa sem a devida previsão contratual descumpre e fere os princípios da legalidade, razoabilidade, motivação. E nesse caso dos autos, o que aconteceu? A empresa ela praticou uma conduta e aquela conduta não tinha previsão expressa no contrato para a aplicação da multa. Tinha uma aplicação de multa de forma genérica. E daí o Tribunal de Contas da União entendeu que não se aplicava por inexistir a previsão contratual dessa respectiva conduta. Então, realmente, faz todo sentido que o poder público ele tenha, de fato, regulamentos, ele tenha de uma forma bem detalhada, e isso, inclusive, é passível de impugnação por parte dos licitantes. Porque o que eu tenho percebido é uma judicialização em razão de uma eventual sanção que foi aplicada. Então, uma empresa participa do processo licitatório, geralmente só avalia lá a proposta e documentos de habilitação e não faz aquela leitura atenta ao instrumento convocatório. Depois de assinado o contrato, em razão de algum descumprimento, vem a empresa e sofre uma sanção. E daí sofre uma multa, eventualmente desarrazoada, mas que tinha previsão expressa no edital e no instrumento convocatório. Então, a empresa ela precisa ter ciência também que, caso exista excesso por parte do poder público, não tenha um fundamento técnico para a fixação desses graus de multa, principalmente, deve sim impugnar, porque o poder público ele precisa motivar tudo aquilo que consta no instrumento convocatório. Valéria está perguntando aqui, é o Acórdão 449/2020, pleno do TCU, isso mesmo. Anderson, nós temos aqui alguns colegas participando e eu gostaria de compartilhar aqui, até para prestigiar todos eles. Tem a professora Cris, lá do Tribunal de Contas do município de São Paulo, já que você comentou sobre o consensualismo no direito administrativo, ela fez uma pergunta, deixa eu encontrar, aqui, ó. É possível transacionar nas esferas das sanções administrativas? Sim, eu entendo que é possível transacionar, né? Conforme disse lá no início, né, nessa contramão, hoje você observa o Ministério Público, né, nos acordos de não persecução criminal, que a gente ouviu falar tanto nessas operações Lava Jato, e também na esfera civil, né? Foi mudada recentemente a lei de improbidade administrativa, então, para permitir essa consensualidade, essa transação também na aplicação de sanções na improbidade administrativa. Né, cumprimento aqui meu querido amigo, né, promotor de justiça aqui do Estado do Espírito Santo, Luciano, né, companheiro de estudos na época ainda do concurso, né, estudavam juntos, né, ele seguiu aí a carreira do Ministério Público, e sempre a gente troca ideia, é importante, né, dialogar com todos os colegas de diferentes posições, para a gente tentar chegar a um denominador comum. Bom, eu acho que é possível, sim, essa consensualidade dentro das sanções. Eu tive uma situação, muito tempo atrás, eu trabalhei no Tribunal de Contas aqui do Estado do Espírito Santo, e uma grande empresa, ela deixou de entregar um produto, um dos itens que ela ganhou da licitação. E na época nós tínhamos um edital, mais ou menos com uma regra objetiva, de deixar de entrega essa empresa
receberia uma suspensão de licitar com, no caso, o órgão durante 2 ou 3 meses, algo nesse sentido. Quase de forma objetiva. E aí, nesse contexto, se nós aplicássemos uma sanção a essa empresa, o órgão seria o maior prejudicado. Por quê? Porque era uma ótima empresa, sempre atendeu muito bem, com preços e o cumprimento do contrato de forma hipersatisfatória durante 7, 8 anos. E aí, em uma licitação, ela cometeu um deslize. Seria o caso de aplicar sanção? Nas próximas licitações, talvez o mercado, sabedor que essa empresa não poderia participar num mercado muito restrito, iriam colocar um preço acima, talvez, do mercado, sabendo que a competição seria diferente, porque um grande competidor e um bom competidor estaria de fora do jogo, era um jogador fora do jogo. Então, nessa situação que eu estou exemplificando, eu acho perfeitamente possível você deixar, como agora nós estamos verificando, com base na Lei 13.979, né, a possibilidade de contratar com empresas que tenham sofrido sanção. Então, isso, a depender do caso concreto, é sim plenamente legítimo. Lógico que isso sempre de forma transparente, de forma fundamentada, e sempre tendo em vista o interesse público. Então, se eu tenho um mercado limitado, se eu aplico uma sanção, ou se uma empresa é sancionada, mas é interessante naquela competição essa empresa participar, ou só essa empresa consegue atender o interesse público, por que não relativizar, né, modular os efeitos dessa sanção? A modulação dos efeitos, ela deve sempre ser considerada em todas as esferas, quer seja no controle de constitucionalidade, que surgiu em meados da década de 90, e agora com a Lei 13.655, que ela veio surgindo no direito administrativo. Eu acho que o professor Paulo, né, lá atrás, ele colocou, né, Lei 13.655, a padroeira dos gestores, né, algo nesse sentido. Eu, sinceramente, acho a Lei 13.655, em tese, totalmente desnecessária. Ela veio para dizer o óbvio, mas o óbvio tem que ser dito, né? Infelizmente, hoje, não é talvez o momento mais adequado em nós falarmos em ativismo, né? Mas alguns órgãos, algumas instituições não foram encontrando barreiras na sua atuação. E aí nós verificamos, às vezes, uma instituição se intrometendo em outra instituição. Isso é um fenômeno também que não é tupiniquim, né? Isso ocorre no mundo inteiro, isso é discutido de diversos modos, quer seja no direito constitucional, no direito administrativo. Então a Lei 13.655 veio tentar dar um freio de arrumação para ver se cada órgão volte e encontre suas balizas de atuação, não se intrometendo no mérito, na discricionariedade do ato. Isso sempre foi dito por todos os livros clássicos do direito administrativo, inclusive vem desde a Revolução Francesa, né, quando se trouxe a ideia de separação de poderes, e aí veio a discricionariedade, para cada um atuar em independência. Né? O problema é que as pessoas só pensam em independência, não pensam na harmonia. E aí a harmonia é interessante, ó, que é a consensualidade que a gente está falando hoje, é conversar. Né? A gente só fala, não, poder independente, independente, e fica um gritando aqui, o outro gritando ali, como sendo independentes. Não, vamos buscar a harmonia, e a harmonia é com a conversa, é com o diálogo, é com a consensualidade. Perfeito, Anderson. Sem sombra de dúvidas, essa consensualidade, essa harmonia, ela deve fazer parte de todas as relações, sejam relações comerciais, sejam relações com a administração pública. Eu espero que, após superada essa pandemia, esse Covid, esse isolamento social, que nós possamos, de fato, estreitar as relações. Como você bem disse, não tem nada de errado entre administração pública e particular conversarem, porque, afinal, o objetivo é atender o interesse público. Então, nada melhor do que um diálogo para, de fato, ajustarem, alinharem as melhores estratégias. E não tem nada de promíscuo nisso, na verdade, isso é fundamental, esse diálogo. Mas o que eu venho percebendo, Anderson, é que muitas empresas íntegras, idôneas
Infelizmente, elas sofrem com esse excesso por parte da administração pública e, por conta disso, a atividade comercial delas muitas vezes é inviabilizada. Porém, por outro lado, nós temos empresas que são criadas única e exclusivamente para participarem de processo licitatório e eles sabem dessa carência de material humano, sabem da omissão por parte do poder público. Tratei disso semana passada com a professora Gabriela Pércio sobre a figura do fiscal e do gestor e que, principalmente em âmbito municipal, em razão das estruturas arcaicas por parte de muitos órgãos públicos, essa fiscalização praticamente inexiste. O produto é entregue em determinado lugar, a nota chega 2, 3 dias em um outro setor para liquidar, para autenticar, sendo que aquela pessoa nem sabe de fato que foi entregue, quantidade que foi entregue, e isso vem causando um grande prejuízo ao erário. Mas essas empresas que participam e fraudam processos licitatórios, elas simplesmente, percebo eu, que as sanções administrativas por si só não são suficientes para frearem essas empresas. Elas simplesmente abrem um outro CNPJ, hoje em dia a gente não usa mais o termo laranja, é um CNPJ cítrico, né, que o pessoal vem falando, e o tribunal, o governo federal tem o CICAF, que é iniciativa indireta, quando eventualmente um CNPJ é aberto e no quadro societário ou o cônjuge já tenha participado de uma outra empresa sancionada, fica, desde que respeitado alguns requisitos, impedido de participar dessa nova licitação. Porém, pelo fato de inexistir um sistema interligado entre União, Estados, Distrito Federal e municípios, eu percebo que, principalmente, os 5.570 municípios sofrem demais. A empresa é sancionada num ano e no outro ano ela está com um novo CNPJ participando da licitação. Você visualiza um modelo ideal para nós combatermos isso? Você conhece algum caso prático? Qual seria a solução, na sua opinião, para reduzir esse tipo de situação? Bom, a minha solução, teoricamente, ela é fácil. Aplicar é que é muito difícil. Nós temos no âmbito da União, do Comprasnet, a ocorrência impeditiva indireta, em outros sistemas também, né, que acusam, né, que faz acender uma lâmpada, né, um alerta amarelo, mas não vermelho. Só que isso por si só não basta. Não adianta nós termos um sistema da União integrado com os nossos milhares de municípios, com as estatais e etc., para nos afastarmos de um licitante que cometeu fraude. E é importante registrar aqui também, né, quando a gente menciona a Lei 13.655, nós estamos falando de irregularidades leves, né, sem dolo, não com a tentativa, obviamente, de, né, que a ideia de fraude, né, de ruptura, de quebra com a integridade da administração pública. Né? Então, quem comete uma fraude com dolo deve ser sancionado devidamente. Né? A consensualidade são para situações, né, bem delicadas, conforme nós falamos, muito bem motivadas. Bom, mas voltando, então eu acho que o sistema não dará solução, um sistema de informática, um grande sistema. O que nós temos é que mudar o sistema jurídico. Esse sistema jurídico que eu estou falando é mudar a cabeça de quem? Principalmente dos tribunais. E aí, dentro dessa ideia de contramão, não adianta eu ficar falando de sanção e, ao mesmo tempo, é uma linha muito tênue, né? Porque na hora que eu afirmar o que eu vou afirmar agora, parece que eu sou contra os direitos fundamentais, dessa ideia de individualização da sanção. Mas também nós não podemos ter a situação que eu tenho uma empresa, um CNPJ, que é sancionado com uma declaração de inidoneidade. Depois vem um outro CNPJ com o mesmo endereço, com a mesma atividade. Agora os sócios mudou um. Era o filho João, agora é a filha Maria. E o preposto da empresa é o mesmo, é o pai do João e da Maria. E aí ele fala, olha, outro CNPJ, essa situação, a administração pública, ela, por enquanto, ela é obrigada praticamente a aceitar esse particular. Por quê? Porque o nosso sistema jurídico, e realmente o judiciário,
para aceitar a desconsideração da personalidade jurídica é um sacrifício enorme. Então, eu acho que, infelizmente, dentro da nossa cultura, a cultura aqui brasileira, nós temos que avançar bastante nessa desconsideração da personalidade jurídica. E aí não será apenas um sistema de TI. A gente terá que mudar alguns parâmetros. Assim, o que nós vamos considerar? E aí também não adianta a gente falar, não, tem que ser um endereço diferente. O cidadão vai alugar outra sala, etc. E aí vem o paradoxo. Aí nós temos que pensar em sanções fortes. Se depois de um processo investigativo, você pode assinar o contrato, mas você foi punido. Tudo bem, agora você está assinando o contrato, eu não tenho certeza se é um laranja, é uma outra fruta cítrica. Eu vou assinar um contrato com você porque o interesse público está necessitando. E eu não tenho agora como discutir se você está sucedendo uma outra empresa ou não. Eu vou assinar o contrato com você e vou investigar. E coloco isso, a assinatura desse contrato não afasta uma possível punição se posteriormente ficar comprovado que houve aí uma sucessão empresarial ou algo nesse sentido. E aí nós temos aplicações severas, tanto à empresa quanto aos sócios dessa empresa, mesmo que apurado após a assinatura do contrato. Porque hoje, na prática, o que a gente tem é o pregoeiro ali na hora, o sistema acendeu a luzinha porque o sócio já fez parte de outra pessoa jurídica que foi sancionada, e aí o pregoeiro, o gestor, poxa, mas eu estou precisando de papel, a aula vai começar, estou precisando dessa empreiteira para reformar a unidade de saúde. Eu vou ficar aqui discutindo se é ou não uma sucessão a tratar. E aí depois, pública, se for o caso, com o auxílio, né, dos órgãos investigativos, inclusive policiais, a gente tem uma tipificação de crime contra esses sócios. Né? As pessoas têm um medo, né? E como eu disse, lei sem sanção é fogo que não queima. Não adianta eu ter como sanção a você declarado inidôneo. Não, eu tenho algo que atinja de forma forte para que faça essa pessoa refletir qual conduta vai adotar. Eu sempre costumo brincar, né? Quando eu estou falando de sanções, eu gosto de falar de sanções com meu filho, com meus filhos, né? Essa semana eles fazem 12 e 9 anos, respectivamente. E eu sempre brinco com a Maria e com o João. Se eu vou contar até 3, quando eu dou um comando. E aí minha filha pergunta, pai, se chegar no 3, o que acontece? Aí eu brinco com ela, você nem queira saber. Né? Tem que ter um receio da consequência. Se eu falar com ela, por exemplo, não, você vai ficar 10 minutos sem o celular. Ela, então eu vou aprontar, porque 10 minutos sem celular eu estou de boa. Né? E aí, mas eu me valo da não tipicidade, eu não digo qual é a sanção, muito grave. E aí ela não comete a infração. Ou se comete, eu não fico sabendo. Muito bom, muito bom. Anderson, eu também sempre nas minhas capacitações... Professora Gabriela... Esperta essa mocinha, tá aqui a Gabriela. Puxou a mãe. Muito bom. E eu sempre comento nas capacitações também que legislação sem sanção é mera sugestão. Então não basta simplesmente ter ali ou não ter de forma expressa se não vai acontecer nada, se não vai ter uma aplicabilidade no campo prático. Então as pessoas elas simplesmente não cumprem os dispositivos. Anderson, a gente sabe que as sanções, pelo menos com base na 8666, elas estão ali mais destinadas à parte da execução contratual. Tanto é que o artigo 86 ele fala do atraso injustificado e o artigo 87 ele fala da inexecução total ou parcial. Porém, a Lei 10.520 ela traz possibilidades, hipóteses de forma expressa para, eventualmente, o poder público aplicar sanções antes mesmo de um contrato ser celebrado. A recusa em assinar o contrato, não manter a proposta, a questão da fraude, mas tem dois requisitos em específico que me chamam muita atenção, que está ali. Deixar de entregar ou apresentar documentação falsa exigida para o certame. E a gente sabe que nos pregões,
houve a inversão de fases e, por conta disso, os esforços estão todos na fase de proposta, todos na fase de lance, parte do princípio da boa-fé, tanto é que o licitante ele apresenta aquela declaração de que cumpre os requisitos de habilitação, justamente para ele estar habilitado em participar dessa fase. Porém, no campo prático, o que a gente percebe é o seguinte: a empresa apresenta presencialmente ou tica ali no sistema de forma eletrônica, a hora que abre a documentação, não tem nada da documentação, são envelopes vazios. Eu já vi envelopes só com sulfites em branco. A gente sabe de fraudes que acontecem, o famoso coelho de licitação, tem várias fraudes que fazem para simular uma disputa e as empresas serem indevidamente inabilitadas. E eu percebo que o pregoeiro, muitas vezes, até por conta do acúmulo de serviço, de excesso, ele simplesmente chama o remanescente. E ele não abre um processo administrativo para instaurar, eventualmente, apurar uma responsabilidade por parte dessas empresas. E no ano que vem a empresa está lá novamente participando, praticando a mesma conduta. Então eu gostaria que você falasse um pouquinho dessas sanções que estão ali no artigo 7º e principalmente da parte dos licitantes, que não apresentam documentação ou entregam documentação falsa, atestados de capacidade técnica é algo muito comum, porque no campo prático eu não tenho visto, por parte do poder público, uma atuação em relação a isso. Excelente essa colocação, Tios. Importante frisar que tanto o TCU e até mesmo o STJ já têm julgados. Eu não sou bom de julgados de cabeça, então quem desejar pode mandar um direct que depois eu informo, né, respondo. Então, tanto o TCU quanto o STJ já pacificaram da possibilidade de aplicar sanções a empresas durante a fase de licitação, não necessariamente após a assinatura do contrato. O STJ tem o entendimento que quando começa uma relação entre o privado, já daí surge a possibilidade dessa relação jurídica, a aplicação de sanção. Pois bem, verificada então alguma situação que a administração pública entende que pode ser contrária a seus interesses, aí a ideia, né, como você já sugeriu e nós falamos aqui, de especificar no edital quais seriam essas condutas e a respectiva sanção. Porque também eu não posso ter um envelope entregue vazio, na figura quase com um coelho de porta-bandeira, dizendo, ó, estou aqui. E isso deve ser sancionado com uma multa, talvez em caso de reincidência, com um impedimento de licitar, contratar, ou até mesmo com uma declaração de inidoneidade, né, de forma gradativa, se forem condutas reiteradas. Agora, de outro giro também, eu não posso ter uma situação, e eu já verifiquei isso, o cidadão, no pregão, ticou e chegou na hora de encaminhar lá os documentos, esqueceu de encaminhar a negativa INSS. E aí o pregoeiro, você não encaminhou isso daqui, infringiu o artigo 7º, impedimento de 3 meses. Ele, não, eu estou com o documento aqui, eu esqueci de entregar. Não vamos entrar aqui na discussão se é caso de complementação, se eu vou aceitar o documento. Isso daí dá margem à discussão, né? Se é uma medida de saneamento devida ou indevida, se eu estou inserindo um documento. Agora, a situação é que ele tem aquela informação e ele esqueceu de colocar, de inserir no envelope. Para mim, essa situação não é caso de aplicar sanção. Ele já vai estar sendo punido porque ele não se sagrará o vencedor da licitação. Situação oposta, dentro do que você narrou, é quando o cidadão ele não apresenta documento algum. E se a administração para falar assim, ó, você não apresentou, você tem esses documentos, pelo menos. Não tenho documento, ou não vou apresentar. Nesse caso, é hipótese de aplicar sanção sim. Mas essa sanção, conforme nós já mencionamos aqui, tanto a sanção, qual conduta? Deixar de entregar documentos. Sanção, multa de X% sobre tal base de cálculo, sobre a proposta dele, etc. Então, nós temos que diferenciar, né, separar o joio do trigo. Aquela situação que está ali configurado o coelho, uma prática irresponsável do popular, deve ser sancionado de forma proporcional.
de forma adequada. Uma outra situação é se esse particular esquece um documento com a intenção, ele queria ganhar a licitação, ele está ali, às vezes até recorrendo, e eu já, como eu disse, o cidadão está recorrendo para apresentar um documento e a empresa nega o recurso para ele não ganhar a licitação e ainda aplica uma sanção porque ele não enviou no tempo oportuno o documento, infringindo o artigo. Perfeito. É o que a gente vem falando desde o início. Precisa, de fato, de um equilíbrio, de uma motivação. E quem trabalha com licitação sabe que, por mais que exista um checklist, montagem de documentação por parte dos licitantes, acaba muitas vezes acontecendo equívocos, acontecendo omissões. E isso, por si só, não configura um dolo, não configura uma intenção em fraudar o processo licitatório. Muitas vezes, a própria sanção é a própria inabilitação do licitante, a não assinatura de um contrato, já que ele apresentou como o preço menor naquela licitação, a proposta mais vantajosa. Então, nós precisamos sempre de um diálogo, de entender de fato quais foram os fatores que culminaram aquela eventual descumprimento por parte do licitante. Anderson, tem muitos temas aqui que eu havia anotado para nós tratarmos, porque de fato é um assunto muito interessante, que gera determinadas controvérsias, principalmente no tocante ao alcance das sanções. Mas já que nós estamos em período de Covid-19, a gente sabe que a lei trouxe uma questão inovadora, a possibilidade de contratar empresa inidônea diante de uma excepcionalidade. Mas o que eu vou perguntar não é isso não, porque isso, as lives, os colegas já se debruçaram bastante sobre essa temática. A professora Cris Stropa, novamente, do TCM São Paulo, ela faz a seguinte pergunta: sanções aplicadas com base em condutas oriundas dos contratos da Lei 13.979 podem ter seus efeitos estendidos para contratações da 8.666 ou 10.520? Com certeza. O contrato, as sanções, as disposições da Lei 8.666, da 10.520, né, se aplicam também aos contratos decorrentes da Lei 13.979. Isso aí eu não tenho dúvida. Agora, é lógico que algo que nós temos que pensar, que nessa situação de pandemia, vários contratos foram celebrados com expectativas enormes, né, de entrega de máscara, entrega de álcool, entrega de respirador. E, às vezes, para o particular também entregar esse respirador, ele dependia lá do importador, produção, né, de uma produção na China, de um avião que ia passar pelos Estados Unidos, que de repente a carga ficou retida. Então, nós tínhamos expectativas urgentes, expectativas grandes e frustradas. E, às vezes, isso gera, né, um aumento visceral e nós vamos com unhas e dentes atrás desse particular para aplicar a sanção. E, às vezes, esse particular não está de má fé, ele não foi culpa dele. Então, é possível que essa sanção transcenda para todos, né, da Lei 8.666, da lei das estatais e etc. Agora, a gente tem que ter cuidado, aplicar sanção nesse período muito delicado que nós estamos vivendo. Essa pandemia, onde tanto a administração pública quanto particular, fluxos importantes. Deu uma travada agora, mas é isso, Anderson. Sem sombra de dúvidas, a administração pública ela precisa, agora sim, retornou. A administração pública ela precisa avaliar esse momento, realmente precisa de um diálogo, por isso que é importante a criação de um comitê para gestão de crise, para avaliar os impactos em relação aos contratos administrativos, para entender quais são os fatores impeditivos de uma eventual inexecução contratual por parte do licitante. Muitas vezes tem a questão que envolve emprego de mão de obra. A gente sabe que municípios, alguns chegaram a fechar as suas fronteiras, então é proibido entrar, é proibido sair, e isso, sem sombra de dúvidas, compromete a execução contratual. Estamos aqui, Anderson, com o professor Edgar Guimarães. Hoje não vai sobrar pedra sobre pedra e vice-versa.
Querido Aqui, ó, mandou Brigar um Guimarães, abraço. esse, esses dias eu recebi, tio, um dos maiores elogios da minha vida. Eu terminei a extra e uma ouvinte veio até mim e disse: Nossa, falando, eu lembrei do professor Edgar Guimarães. Na hora eu mandei um WhatsApp para ele, o quanto eu admiro, né, e procuro seguir os passos desse Dalai Lama do direito administrativo. Sem sombra de dúvidas. Nosso público aqui muito seleto. Vamos ver aqui, minutinhos finais. Está aqui. Como agir no caso de conluio em que as empresas combinam resultado, em que a habilitação dos concorrentes faltam documentos e apenas uma é habilitada? É o que a gente já conversou há pouco. Precisa, de fato, avaliar se foi um documento pontual e específico, se, de fato, existem outros indícios de conluio prévio. Por isso que o pregão eletrônico, sem sombra de dúvidas, ele acaba reduzindo essa questão de combinação por parte dos licitantes, porque não tem o contato prévio, não sabe quais são as empresas eventualmente que estão participando. Isso não significa por si só que nos pregões eletrônicos também não acontecem essas inabilitações premeditadas por parte dos licitantes. Anderson, É um problema que nós temos e que às vezes gera uma frustração e a sociedade cobra da administração pública e nós não temos como dar uma resposta, é porque o poder investigativo, administrativo é diminuto. Nós não temos a capacidade, a administração pública, a competência como o poder judiciário de quebrar sigilo telefônico, né, e-mails, etc. Então, a nossa capacidade investigativa é bem pequena e isso prejudica você provar, por exemplo, um conluio, conforme foi mencionado. Às vezes a gente acha que está, mas são indícios. Provas nós não temos. A dificuldade de instruir com provas é muito difícil o processo administrativo. Sem sombra de dúvidas. Anderson, estamos chegando aqui aos nossos minutinhos finais. Eu agradeço demais a sua participação, foi muito construtivo aqui, o pessoal tem parabenizado muito essa live, e aqueles que chegaram agora, ela ficará disponível 24 horas, então vale a pena assistir e aprender aqui com o professor Anderson. Eu gostaria que você deixasse algumas reflexões finais, como que o gestor público, de fato, ele pode, algumas dicas para ele efetivamente conseguir atender o interesse público de uma forma proporcional e, caso seja necessário, aplicar uma sanção, e que os licitantes também, como eles podem se resguardar diante de um eventual excesso por parte do poder público. Bom, eu acho importante, conforme nós mencionamos, deixar claro, né, nada a trato é caro. Então, o particular tem que provocar a administração pública tem que ecoar esse anseio do particular, em deixar de forma prévia, fixada, qual a conduta e a respectiva sanção. Então, isso tem que ser algo muito claro, que conste no manual, numa resolução, num código previamente estabelecido pela administração ou no contrato. O particular não pode se valer de uma omissão administrativa em estabelecer, em tipificar essas condutas para depois escapar isento em caso de descumprimento contratual. Então é importante colaborarmos nesse estabelecimento dos tipos das infrações e respectivas condutas. Um trabalho feito tanto pela administração pública quanto pelo particular. Não consegui responder todas as perguntas, coloco aí o meu direct, meu e-mail à disposição dos colegas. Agradeço ao Oitivo, um grande abraço, professor Edgar, professor Luciano, professora Gabriela, professor Jamil, e você também, Tios, por esse momento, professora Valéria, por esse momento, né, de estar aqui batendo esse papo. Estou à disposição sempre de vocês. Maravilha, Anderson. Eu que agradeço a sua ilustre participação, os nossos convidados aqui que contribuem para o enriquecimento aqui do debate, da live. Agradeço nossos parceiros, Instituto Paranaense de Direito Administrativo, Comissão de Gestão Pública da OAB Paraná, e desejo um bom descanso, uma boa noite para todos, que todos fiquem com muita saúde e que Deus abençoe. Até a próxima, meus amigos. Valeu. Um abraço, amém.